E aí, pessoal? Hoje, nas rapidinhas do GTV, desculpe o cenário, estou fazendo aqui no meu plantão, nós vamos falar sobre a importância da avaliação pré-anestésica. A avaliação pré-anestésica é uma das bases da anestesiologia, que está deixando de receber esse nome, inclusive. Atualmente existe uma tendência em se classificar essa especialidade como medicina perioperatória, dada a participação do médico anestesiologista no pré, pé e pós-operatório. A avaliação pré-anestésica é um momento realizado em nível de consultório em que o médico anestesiologista pode fazer uma anamnese direcionada e também um exame físico, com objetivos de mitigar complicações possíveis dentro da sala de operação. Para se ter uma ideia, uma avaliação pré-anestésica bem conduzida evita procedimentos que não precisavam ser feitos naquele momento, permitem procedimentos que aparentemente não poderiam ser feitos naquele momento e evitam tragédias, como a chamada via aérea emergencial, em que você tem 1 minuto para ter uma ideia do que fazer e 5 minutos para tomar uma decisão ali, senão o paciente pode vir a fazer uma parada cardíaca por hipoxemia. Um exame físico bem conduzido numa avaliação pré-anestésica pode evitar que o médico anestesiologista caia numa situação dessa, para vocês terem uma ideia. Uma avaliação pré-anestésica bem conduzida também evita a administração de medicamentos que eventualmente possam causar alergias, possam causar complicações como hipertermia maligna, pseudocolinesterase atípica, de tal forma a incrementar a segurança do ato anestésico cirúrgico. A avaliação pré-anestésica pode ser realizada em caráter de urgência. Imaginem vocês, um paciente sofreu um politrauma, então pode ser feita à beira do leito, indagando o próprio paciente de situações do histórico dele, ou parentes diretos, ou acompanhantes. Pode ser feita no quarto do paciente, na noite anterior à cirurgia. Essa situação é uma situação rara, posto que os convênios, os hospitais, para diminuir gastos, raramente internam no dia anterior. Os pacientes são preparados e levados ao hospital no mesmo dia. E dentro do cenário ideal, ela é realizada num consultório do serviço de anestesiologia ou pertencente àquele médico anestesiologista, onde o paciente vai ser recebido por uma secretária, ele vai preencher uma ficha e vai se sentar diante do médico anestesiologista, que vai conduzir uma consulta pré-anestésica, onde ele vai extrair dados e examiná-lo. É assim que nós fazemos lá, inclusive, no Hospital Monte Sinai, e é onde é feito em diversos centros. Bom, a primeira pergunta que se faz é sobre comorbidades. Então nós vamos perguntar se o paciente é hipertenso, se o paciente é asmático, se o paciente tem história de sangramento, se o paciente tem refluxo, se o paciente em questão pode eventualmente ter algum tipo de doença do sistema endócrino, como hipotiroidismo, hipertiroidismo. Nós vamos tentar fazer um rastreio de doenças comuns e limitações funcionais comuns dos mais diversos órgãos e sistemas. Poderíamos aqui exemplificar os benefícios que o paciente vai ter com isso. Se ele é hipertenso, nós devemos ou não devemos manter o antihipertensivo, né? Existe uma tendência a se manter, exceto alguns da família dos IECA. Se ele é coronariopata, tem um stent ou já infartou, nós devemos ou não devemos manter os antiagregantes desse paciente? A tendência é manter pelo menos um, não dois, mas um sim, né? Eventualmente, você pode, se o risco é grande, você associa esse um antiagregante, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, doses de heparina até a véspera da cirurgia, o que a gente chama de ponte, né? Para evitar fenômenos tromboembólicos. Antigamente existia um medo danado de hemorragia durante o intraoperatório. Hoje tem-se mais medo da ausência daquele medicamento antiagregante ou anticoagulante e um stent possa fechar e ele infartar no intraoperatório. Se o paciente é hipotiroideu, nós vamos verificar se a função tiroidiana está normal. Do contrário, ele pode fazer depressão respiratória com opioides, né? Se ele tiver hipertiroideu, pode fazer uma tempestade tiroidiana no intraoperatório. Se ele tiver um tumor carcinoide, temos que entrar com medicamentos que mitiguem isso, como octreotide. Se ele tem um feocromostoma, nós temos que preparar esse paciente com fenoxibenzamina, hidratá-lo. Uma série de dados que a gente colhe na hora ali, né? Se o paciente tem refluxo, falando agora do trato gastrointestinal, dependendo da intensidade desse refluxo, não vai bastar só passarmos um omeprazol e um procinético, como um ondansetron ou uma bromoprida. Em situações extremas de acalásia, advoga-se já a intubação em sequência rápida. Se esse paciente tem uma suboclusão,
também intubação em sequência rápida. Se o paciente em questão não está em jejum, no caso das consultas da avaliação pré-anestésica de urgência, sequência rápida também para evitar que ele broncoaspire. Se o paciente tem um diabetes importante que leva a uma alteração do sistema nervoso autônomo, né, a desautonomia diabética, produzindo uma grave gastroparesia, pode ser indicação também de sequência rápida. Contraindicação, por exemplo, de dispositivos como a máscara laríngea, que não protegem totalmente a via aérea, e por aí vai. Nós vamos perguntando e extraindo dados. No aparelho respiratório, se o paciente é asmático, nada de anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios em asmáticos aumentam a incidência de asma, de crise de broncoespasmo em até 15% por acúmulo de leucotrienos. Se o paciente tem uma disfunção importante da função respiratória, se a espirometria está desfavorável, cirurgias de andar superior de abdômen podem ser postergadas, né, dada a diminuição da capacidade residual funcional. E por aí vai. Nós vamos navegando nos órgãos e sistemas do paciente. Na parte da hematologia, da hemostasia, se o paciente refere que sangrou muito num procedimento que ele fez no cirurgião dentista, ou sangrou muito em alguma cirurgia que ele foi submetido, ou se menstrua demais, se tem epistaxe, a gente pensa na possibilidade de uma doença de von Willebrand, que é a alteração da hemostasia mais frequentemente observada nas pessoas. Tanto fala-se da hemofilia, mas a doença de von Willebrand é muito mais frequente que a hemofilia. É a alteração hereditária da hemostasia mais frequente e envolvida em hemorragias importantes. E uma vez diagnosticada, e muitas vezes o diagnóstico é clínico, perguntando de cirurgias anteriores, pode-se preparar esse paciente com medicamentos, como por exemplo a desmopressina, que pode ser feita até pela via intranasal, e vai salvar esse paciente de uma hemorragia importante no intraoperatório, apenas com algumas perguntas sendo realizadas. Além das comorbidades, perguntamos também sobre alergias, né? Se o paciente fala que é alérgico, por exemplo, a castanha, abacaxi, banana, nós vamos pensar em alergia a látex. Se ele fala que foi sondado muito na infância, teve espina bífida, alergia a látex, né? Se o paciente refere que tem alergia a alguma coisa qualquer, ele tem grande chance de ter alergia a protaminas, se for uma cirurgia cardíaca. Se ele é alérgico a frutos do mar, grande chance de ser alérgico a protamina, né? Então, se ele é alérgico a um antibiótico da família das cefalosporinas, existe uma pequena chance dele ser alérgico também à penicilina e vice-versa, né? Então, assim, existem reações cruzadas que podem nos ajudar a programar. Se ele diz que é alérgico a um anti-inflamatório, talvez seja interessante evitar qualquer tipo de anti-inflamatório, até mesmo a dipirona, optar por um paracetamol associado a uma codeína, de repente, e por aí vai. Capacidade funcional, né? É o chamado MET, equivalente metabólico, que é o número de vezes que ele é capaz de multiplicar a sua capacidade de consumo de oxigênio em repouso. Se o paciente consegue lavar a louça, varrer uma casa e dar uma volta ao redor da sua casa, ele atinge 4 MET. Se o paciente consegue fazer atividades físicas moderadas, de 7 a 10 MET. Atividades físicas mais intensas, acima de 10 MET, seria atletas de alta performance. E quanto maior o número de equivalente metabólico, mais seguro a gente fica em relação ao quadro coronariano do mesmo. E isso vale muito mais, à medida que vai subindo além de 4 MET, do que um eletro de repouso. Um eletrocardiograma de repouso tem uma sensibilidade próxima de 20% para doenças coronarianas. Então não garante. Vamos perguntar para o paciente também o seu histórico, né? Se ele já operou, de que ele operou, se os familiares já operaram. Por quê? Nós vamos buscar características desse paciente de náuseas e vômitos, tendência a náuseas e vômitos, né? Então, se for uma mulher de meia idade não tabagista, grande chance, né, de ter muitas náuseas e vômitos. Vamos tentar diminuir a dose de drogas emetizantes e aumentar a estratégia multimodal, né, de combate à náusea. Se for uma paciente que fala que o pai foi anestesiado e o anestesista diz que ele teve uma hipertermia maligna, como é uma doença autossômica, nós podemos encaminhar essa paciente para o teste da cafeína com alotano, né, a biópsia do fibular, ou fazer o teste da rianodina, ou mesmo evitar direto halogenado ou succinilcolina. Se ela fala que o irmão tomou quelicin ou succinilcolina e ficou paralisado, a gente pode desconfiar de pseudocolinesterase atípica, evitar mivacúrio, evitar succinilcolina. Então nós vamos buscar na história familiar uma chance de complicações, né, de doenças ligadas à anestesia e situações clínicas também, como a tendência a náuseas e vômitos.
E nós vamos fechar essa avaliação pré-anestésica, né? A gente perguntou da alergia, perguntamos das comorbidades, perguntamos do passado anestésico, da história familiar e vícios, né? Fuma, bebe. Tanto o tabagismo como o etilismo aumentam a indução enzimática, aumentam a chance de disfunção hepática, renal e pulmonar, e nós devemos ficar de olho nisso. O tabagismo precoce, ele diminui a motilidade ciliar, vale a pena às vezes tentar ficar alguns dias sem fumar, apesar de que a gente sabe que a nicotina, o decréscimo dela agudo é a parte mais difícil, né? Então, são dados que nos auxiliam, até mesmo permitir uma anestesia ambulatorial ou não, não é? A questão dos vícios. Nós vamos perguntar da questão da maconha, que tem pouco impacto, a questão da cocaína, que tem pouco impacto se tiver muitos dias que ele não usa, se for um uso mais recente, tem impacto, taquiarritmias, pique hipertensivo, a questão do uso de heroína leva a uma grande tolerância, uma grande resistência ao uso dos opioides, que é uma das bases da anestesia, com grande chance do paciente ter muita dor no pós-operatório e difícil controle no intraoperatório, com agitação. E, nesse sentido, a gente parte para a parte do exame físico, que tem como objetivo principal a previsão de intubação. Nós vamos medir o comprimento horizontal da mandíbula, se tiver acima de 8, ok. Distanciamento external acima de 12,5 centímetros, ok. Abertura bucal, se o paciente consegue colocar 3 dedos, ok. Mobilidade atlântico-occipital, se ele consegue levar o occipito para trás e encostar o queixo no peito, ok. Muito comumente está alterado em pacientes diabéticos, ele tem uma alteração da articulação atlântico-occipital, uma hipomobilidade. E vamos pedir para o paciente abrir a cavidade bucal, colocar a língua para fora e fazer e classificar o Mallampati de 1 a 4. Mallampati 1 a gente vê tudo, Mallampati 2 a gente não vê bem os pilares, Mallampati 3 a gente não vê bem parte do palato mole, Mallampati 4 só vê o palato duro, né? E isso tudo junto com comprimento horizontal da mandíbula, abertura bucal, presença de dentes protusos ou não, né? Também dificulta. A presença de barba dificulta a ventilação, muito. A obesidade dificulta a ventilação, mas não dificulta a intubação. Uma série de dados que nós vamos colher no exame físico e na anamnese. E vamos fazer um exame da pressão arterial, uma ausculta pulmonar, um exame clínico básico desse paciente. No final, nós vamos liberar ou não o paciente para o procedimento, né, baseado nos exames, no risco cardiológico, no risco pneumológico, na anamnese, né, e baseado em tudo que se colheu durante essa consulta. E classificar esse paciente dentro de um estado físico ASA, que vai de 1 a 6. 1 seria o paciente que não tem nada além do procedimento cirúrgico. ASA 2 seria o paciente que, além da questão cirúrgica, tem uma doença associada, mas compensada. ASA 3, essa doença está descompensada, por exemplo, um diabetes descompensado. ASA 4 está descompensada a tal ponto de colocar em risco de morrer durante o ato. Por exemplo, ele acabou de infartar e agora tem um apendicite. ASA 5, esse paciente não tem perspectiva de sobreviver nas próximas 24 horas, e ASA 6 seria o doador de órgão. E coloque-se um Ezinho se é de emergência ou não o procedimento. Então, é muito importante a avaliação pré-anestésica. Trabalhos mostram que um paciente bem orientado no pré-operatório, isso às vezes é melhor do que um benzodiazepínico, né? E é fundamental do ponto de vista jurídico, do ponto de vista médico, ético, para esta especialidade que está se tornando uma verdadeira medicina perioperatória, que é a anestesiologia. É isso aí, pessoal.